Espartanos, bom dia pessoal. Excelente quarta-feira aí pra vocês, guerreiros e guerreiras. Pessoal, hoje a gente vai finalizar aqui a parte do capítulo 5 aqui de Xerxes, sobre a história de Xiônix. Então vamos lá, vamos fechar esse trem aí. Mas já sabe, né? Manda aquela bicuda espartana no like aí, se inscreva no canal, você que não é inscrito no canal. E é isso aí, manda um arru no sininho, compartilha esse vídeo pra quem você curte aí. E espartamos junto. Pessoal, continuando no livro de Steven Pressfield, Portões de Fogo. A gente estava falando sobre a morte de Tripé, né? E sobre principalmente o início ali da questão da mentoria, onde Diênix, braço direito de Leônidas, começa a instruir o seu aluno, né, mais jovem espartano, Alexandros. E Xiônix presencia essa instrução, né? Essa mentoria, esse treinamento, né? E Tripé é muito amigo de Alexandros. Alexandros ficou muito chateado. Ele era um espartano mais sensível. Ele ficou muito chateado com a morte do seu amigo, né? Aquilo ali sensibilizou ele bastante. E com base na morte de seu amigo, né, Diênix foi, de certa forma, ensinando algumas coisas para ele, né, mentorando ele. Então Diênix pergunta para ele: o dia hoje foi pesado, né, amigo? O dia hoje foi bem puxado, né, Alexandros? E o Diênix que chegou para ele e falou assim: você já se perguntou, né, como você imagina que vai ser no campo de batalha? Exatamente, numa batalha de verdade, comparado com o que você presenciou no dia de hoje. E aí nenhuma resposta foi dada para Alexandros, né? E na verdade nem foi exigida, nem esperada também que ele desse alguma resposta. Mas enfim, os espartanos, eles faziam questão de ter um treinamento muito duro, para que realmente o treinamento difícil, duro, trágico, traumatizante, já para os meninos realmente se acostumarem com aquela situação no campo de batalha. Para que aquela situação ali não seja uma surpresa quando eles realmente estiverem lutando contra o exército, né? Então, ali aconteceu uma morte. Eles perderam um companheiro ali, né? E isso vai acontecer no meio da guerra, no campo de batalha. Então, de certa forma, o menino ficou traumatizado ali, mas num campo de batalha ele estaria muito mais resistente a esse tipo de dor. Diferentemente se eles tivessem um treinamento mais leve, mais tranquilo, né? E aí o menino morresse no campo de batalha, e aí no campo de batalha você vai ficar chocado, você vai ficar traumatizado? Não. Muito pelo contrário, né? Os espartanos eram preparados exatamente para sentir dor antes mesmo de ir para a guerra, né? O treinamento tinha que ser muito realista, muito real. A porrada comia solta mesmo, para realmente quando chegar na guerra, lutando contra o adversário, se perder um amigo, se perder um irmão, já está acostumado com aquele tipo de situação. Já tem a mentalidade forte para desgraça, né? É insensibilidade à dor, né? Como eu falei no podcast passado. Então os espartanos, eles já se preparavam muito nessa questão dessa blindagem mental, né? Eles mesmos provocavam dores e sofrimentos nos treinamentos de tal forma que perdesse a acessibilidade com esse tipo de situação, né? Como eu falei com vocês do soco na cara também, a partir do momento que você toma soco na cara todo dia, você tomar um soco na cara no dia que você for lutar, não vai fazer diferença nenhuma para quem é acostumado a apanhar. Então era muito desse... parecia até ser um pouco masoquista de gostar de apanhar, mas não é que eles gostavam de apanhar, não. É porque eles sabiam que eles precisavam apanhar e principalmente desenvolver uma resistência em apanhar da vida, né? Para quando estivesse realmente lutando, aquilo ali não traumatizasse, incomodasse ou mexesse com o lado emocional deles, né? Então era muito sábio, de certa forma, esse treinamento, apesar de duro e rígido e sofrido, né, esse treinamento espartano. E aí ele continua: nunca se esqueça, Alexandre, de que sua carne, este corpo, não nos pertence, mas graças aos deuses, eles não nos pertencem. Se eu achasse que fosse meu, eu não conseguiria avançar um passo para enfrentar meu inimigo. O nosso corpo não é nosso, meu amigo. O nosso corpo, ele pertence aos deuses, e aos nossos filhos, e aos nossos pais, e às nossas mães, e aqueles espartanos, e aqueles lacedemônicos que estão lá há centenas de milhares de anos de nascer. Pertence à nossa terra, pertence à nossa cidade, pertence às nossas leis, que nos dá tudo e não exige menos de nós. Bom, aqui a gente vê claramente, pessoal, a questão do espartano não... Aqui eles arrancam
com essa crença que todo lado individual do indivíduo mesmo, do espartano individual, egoísta, o corpo não é seu, o seu corpo é ferramenta, instrumento de guerra para defender Esparta, a cidade que te acolhe. Então, você não deve fazer menos. A cidade ela exige que você dê o seu máximo por ela. Então, quando você está lutando, você não está lutando por você, você não está sendo egoísta, você não está sendo individualista, você está lutando por um povo, você está lutando por pais, mães, filhos, netos, avós, você está lutando por uma cidade, por um código de honra, você está lutando principalmente pelas futuras gerações de guerreiros espartanos que estão para nascer. Por isso que você tem que dar o seu melhor. Então, assim, o pensamento deles era realmente bem social, bem, como se diz, isso não me pertence, né? E ao mesmo tempo um pouco até espiritual, né? Como se o corpo realmente aqui fosse só um instrumento da matéria, que fosse ser usado por Esparta da melhor maneira possível, mas que no fundo pertencia aos deuses, né? Os espartanos, apesar de muito violentos, apesar de muito, né? Os caras eram muito religiosos, né? Parece até meio paradoxal, mas eles eram muito religiosos. Bom, homem e menino afastaram-se, descendo o aclive até o rio, seguiram a trilha para o bosque da murta, de tronco duplo chamada de Gêmeos, um local consagrado aos filhos de Tindaureus e a família de Alexandre. Seria este o local que ele iria sozinho com sua mãe e irmãs na noite de sua aprovação final e iniciação para receber o bálsamo e a sanção dos deuses da sua linhagem. Então, em Esparta era muito comum alguns locais de ritual, alguns locais de realmente ali, onde acontecia essas cerimônias, esses eventos assim de reconhecimento, dessa passagem também, dessa transformação do menino para o guerreiro, né? Depois que ele chega do Agogia também, né? A gente vê isso no filme 300, quando Leônidas foi coroado, né? Ele ajoelha e eles fazem um ritual para ele receber a coroa como rei depois do Agogia e tal. Tem toda essa questão de cerimônia, né? Ritualística, né? Diênex sentou-se na terra debaixo das estátuas dos gêmeos, fez um gesto para Alexandre se sentasse do seu lado. Aí ele foi dando uma opinião dele, né, Diênex. Olha, pessoalmente acho que seu amigo Tripé foi um pouco insensato. O que demonstrou hoje contém mais imprudência do que verdadeira coragem. Andréia, para quem não sabe, significa coragem. A cidade perdeu sua vida, que poderia ter sido mais proveitosa em batalha. Então aqui é o seguinte, pessoal, fazendo uma reflexão para isso aqui, a gente vê que realmente ele perdeu a vida dele no treinamento, né? Sendo orgulhoso de tomar as chicotadas dos próprios amigos guerreiros espartanos, mas que ele poderia ter se sacrificado num campo de batalha, defendendo literalmente Esparta, né, contra um outro exército inimigo. Então ele vê a morte dele como, assim, foi honroso, foi glorioso, mas de certa forma foi um desperdício, né? Então, assim, quando você vê que realmente, às vezes na nossa vida, a gente coloca a nossa energia no lugar errado. As pessoas às vezes elas perdem o foco e elas dão importância para coisas que não tem nada a ver, coisas que não são significantes. E elas colocam toda a sua energia ali. E quando eu estou falando de energia, é você ficar perdendo tempo de TikTok, é você ficar perdendo tempo em atividades que não vão, pornografia, atividades que vão gastar sua energia ali, mas que não vão te dar um resultado realmente digno, sabe? Então as pessoas, elas às vezes elas desperdiçam a energia delas no videogame, enfim, fazendo outras atividades onde que elas poderiam drenar, colocar melhor essa energia para ter resultados mais satisfatórios. Então foi o que foi feito aqui, né? Ele vê a morte, esse sacrifício que esse menino fez como um desperdício um pouco, né? Poderia estar se sacrificando pelo exército espartano e acabou morrendo ali no próprio treinamento, né? É igual um jogador de futebol que machuca no treinamento, né? Que dá tudo ali no treinamento e às vezes poderia ter segurado, poupado essa energia para gastar no jogo, por exemplo, sei lá. É tipo isso, né? Bom, não obstante, estava evidente que Diênex o respeitava. E aí ele coloca o outro lado da situação. Por outro lado, hoje ele nos demonstrou muita nobreza. Mostrou a todos os meninos espartanos presentes o que é superar a preocupação com o corpo,
superar a dor, superar o medo, principalmente vencer a morte, vencer o medo da morte. Você ficou horrorizado, mas na verdade ficou admirado. Não foi? Não foi isso que você sentiu? Uma admiração, de certa forma, reverente por este menino, né? E que praticamente deu uma certa até motivação. Seu amigo Tripé nos demonstrou desprezo por isso. De novo, Diênix indicou a carne, um desprezo quando assume a estatura do sublime. Chega a ser até espiritual, né, pessoal? É como se ele tivesse realmente desconsiderando o corpo físico, a carne, a passagem corpórea terrena aqui, e realmente olhasse mais a questão da honra, mais a questão espiritual, né? E na vida moderna a gente vê muita gente que é assim, né? A pessoa às vezes não cuida da saúde, não tem uma boa alimentação, às vezes, para falar a verdade, ela não tá nem aí com o corpo físico dela, e ela só vive a questão espiritual, né? O que eu acho uma grande ignorância, para falar a verdade, porque nosso corpo é um templo sagrado de Deus que é nos emprestado nessa passagem terrena, para que a gente cuide muito bem dele, para a gente poder viver mais e principalmente poder aprender mais. Como é que um corpo doente, um corpo que não está sadio, vai repassar coisas boas para o mundo, né? Vai ter condições de passar uma mensagem melhor para o mundo, ou de interpretar, ou de adquirir mais conhecimento neste mundo, de evoluir melhor se ele está um corpo doente, se ele não cuida do corpo, se ele está olhando só a parte espiritual, mas esquece de cuidar da matéria, e está se alimentando mal, e está bebendo, enfim, né? Então, tem gente que realmente fica só ligado na esfera espiritual e esquece da material. E não pode ser assim, a gente tem que cuidar das duas coisas, né? A gente tem que cuidar do nosso corpo físico aqui na Terra, como carne, sim, e também do lado espiritual. Ambas as coisas se complementam, né? São dois tipos de riqueza para nossa vida, né? Então, assim, de onde eu estava, Diênix vai narrando aqui, né? Em cima da ribanceira, eu pude ver os ombros do menino tremerem como se a dor e o terror daquele dia finalmente se expurgassem de seu coração. E Diênix, ele abraça o seu pupilo, né? Quando por fim o menino se recompôs e aí soltou ele gentilmente, né? Resumindo, ele realmente tinha um carinho ali, né? O Diênix com o Alexandros, ele dá um abraço nele aqui carinhoso, ele estava confortando o menino daquele sofrimento de ter perdido um amigo, né? E ele foi muito generoso, né? Uma atitude que até é estranha a gente se esperar no espartano, mas como eu disse, mentores e mentorados ali, os pupilos ali, dos espartanos mais velhos, uma relação era mais íntima, mais de carinho, e como eu já falei, em algumas outras fontes eles falam que até é homossexual, né? Pederastia no caso. Bom, mas isso a gente não tem uma confirmação, a gente igual eu falei, é uma das vertentes da história. Os seus instrutores ensinaram por que os espartanos desculpam sem punição o guerreiro que perde seu elmo ou peitoral em batalha, mas pune com morte aquele que se desfaz do escudo? Perguntou Diênix a seu pupilo. Ensinaram sim, respondeu Alexandros, porque um guerreiro que porta o elmo ou peitoral é para a sua própria proteção, mas o escudo é para a segurança de toda a linhagem, de todo o exército espartano, né? Então é o seguinte, né, pessoal? A questão do escudo espartano é realmente uma questão onde é um instrumento que você não vai defender a si, né? A falange espartana é muito clara nesse sentido. O seu escudo, ele defende o seu amigo que está ali do seu lado esquerdo, né? Você segura o escudo ali do lado esquerdo e você está defendendo justamente o flanco do lado direito do seu companheiro. Onde seu companheiro ele pode atacar com mais segurança, porque ele sabe que ele tem uma proteção do seu aliado. Por isso que o sistema da falange ele é uma força que depende muito um do outro. Por isso que não poderia ter uma falange como o Ephialtes no filme. Ele não podia colocar uma pessoa fraca que não pudesse defender o outro companheiro, porque não adianta ele ter um bom ataque, mas se ele não conseguisse defender o outro companheiro, a falange ia ficar com um buraco e ela ia ser vulnerável, né? Mas resumindo, na vida moderna, quando a gente joga para a vida moderna, fazendo uma reflexão aqui, é diferente, pessoal, é diferente quando você cuida da sua própria proteção, da sua própria segurança, né? Quando você tem que trabalhar, quando você tem que ganhar dinheiro, quando você tem que pagar suas contas, quando você é você por você. Diferentemente de um pai que tem uma família, tem uma esposa, tem 2 filhos pequenos, e que os filhos dependem dele. Esse cara, ele não tem opção, né? Ele tem que fazer, não por ele, mas pelos outros, né? Então ele tem que botar dinheiro dentro de casa, ele não pode ficar sem trabalhar, ele tem que correr atrás sim, porque ele realmente não pode deixar o filho dele passar fome.
Então, quando você tem essa questão de você ter um objetivo, na verdade, ter uma missão, mas não é para defender a si mesmo e sim defender outros, parece que a responsabilidade, o peso da responsabilidade é muito maior, né, pessoal? Com certeza. Uma coisa é você trancar sua casa para o ladrão não entrar. Outra coisa é você ser segurança de uma empresa onde a vida de todas as pessoas que estão ali dentro depende de você fazer um bom serviço de portaria ali. Então, assim, olha o peso da responsabilidade, né? Então, você sente que a vida de outras pessoas está na sua mão. Depende de como você vai se esforçar. Aumenta o seu nível de responsabilidade nessa situação, né? Então, um peso fica muito maior. E para os espartanos eram isso. Quando você está quando você segura o escudo espartano, a falange, né? Você não está pensando em você está pensando em defender seu companheiro. Então era mais desonroso quando um espartano largava o escudo e tal, porque ele largava praticamente a proteção do outro guerreiro, né? Diferentemente do elmo e da parte do peitoral, que é uma coisa mais individualista, né? Diênex sorriu e pôs a mão sobre o ombro do seu protegido. Lembre-se disso, meu jovem amigo. Há uma força além do medo, mais potente que a autopreservação. Teve um vislumbre dela hoje, e de certa forma, crua e inconsciente sim, mas estava ali e era genuína. Vamos lembrar do seu amigo Tripé e honrá-lo por isso. Eu acho que essa força que ele fala que é justamente essa força mesmo de honrar Esparta, de morrer por Esparta, de dar tudo por Esparta, até mesmo o corpo, até a mesma morte ali durante o treinamento, né? E é aquilo que eu falei com vocês, a partir do momento que você não está lutando por você, mas você está lutando por uma sociedade, você é instrumento de uma sociedade, você não está lutando de forma individual, você está lutando por um povo, por um código, por pais, filhos, por novas gerações de espartanos que estão por vir, você luta com muito mais braveza, né? Então, essa motivação, né, com certeza é uma força que está muito acima de qualquer medo que você possa sentir no campo de batalha, né? Uma mãe, por exemplo, que vê o seu filho ali cometendo alguma covardia com seu filho, ela não quer saber se o cara é grande, se o cara é forte, se o cara é mau, se o cara tá armado para defender o filho dela. Ela vai igual uma leoa, ela vai fazer de tudo para defender, né? Então eu acho que essa força realmente ela tá acima de qualquer medo, de qualquer situação tenebrosa que possa aparecer na vida dela. Uma mãe vai fazer de tudo para defender o filho dela, entendeu? Independente se o cara é mau, se o cara tá armado, se não tá, se é traficante, se não é, se tá no meio da favela, a mãe que para defender o filho, se for o caso, ela vai lá no quinto dos infernos, ela vai lá no meio da favela para buscar o filho dela. E aí eu falo, essa mãe sentiu medo? Meu amigo, esse medo não é nada perto dessa força desse instinto materno, né? De amor e de olhar pro lado, de ver que é pelo filho dela. Então é isso que eu falo, às vezes o amor, ele realmente é o sentimento que simplesmente espanca o medo mesmo, como já falei aqui em outros podcasts, né? O amor versus o medo, né? Vou até colocar o link desse podcast aqui, que o amor é a força contrária do medo. O amor, a força do amor, ela tá acima do amor de verdade, né? Ela supera qualquer tipo de medo que possa existir. Então vou colocar o link desse podcast aqui que eu falei sobre isso, eu acho muito interessante, né? Que também é do livro de Steven Pressfield, né? Que é O Espírito do Guerreiro. Bom, eu estava gritando sobre a prancha de couro. Aí Xeones aqui, voltando no caso de Xeones foi pego roubando, né? Para quem pegou a história no meio do caminho, ele invadiu uma fazenda lá, roubou um ganso, roubou lá o tal e foi pego. E no que ele foi pego, o pessoal começou a arrebentar com ele, né? E aí é uma parte muito sangrenta aqui mesmo, que o pessoal começou a realmente fazer justiça com as próprias mãos aqui e punir o ladrão. Então ele fala, eu estava gritando sobre a prancha de couro, podia ouvir meus gritos atravessar as paredes do estábulo. Se tornaram esguiçados e multiplicados em costa acima. Sabia que era indigno, mas não conseguia parar. Comecei a me suplicar aos homens da fazenda que me soltassem, que me dessem um fim pela minha agonia. Eu faria qualquer coisa mesmo, descrevi que faria qualquer coisa com todos os plenos meus pulmões, gritei aos deuses com uma voz de menino indigno, voz que ressoou estridente pela vertente da montanha. Eu sabia que Bruxiels me ouvia. Seria ele temerário a ponto de se aproximar e ser preso ao meu lado? Não me importava, queria que a dor terminasse. Implorei que me matassem, senti os ossos das duas mãos estraçalhadas pelos pregos.
Eu poderia mais segurar uma lança, nem mesmo, não poderia mais segurar uma lança, nem mesmo uma pá. Estava destruído como um homem, seria um aleijado com a mão torta. Minha vida estava acabada e da maneira mais vil e mais desonrosa. Pessoal, aqui vem a reflexão do título desse podcast, né? Que a coragem se esgota pelo ralo. É justamente nessa situação. Tem muita gente que é machão, tem muita gente que é corajoso, mas quando você está sendo praticamente ali torturado vivo, né? Acabou aquele orgulho, acabou aquele machão, acabou aquela amarra, acabou aquela armadura que você coloca. Você começa a gritar mesmo, desesperado ali, igual uma criança, né? E diferentemente do espartano tripé, que a gente vê a diferença de culturas aqui, né? Tripé sofreu, morreu calado, pessoal. Calado, sem reclamar, sem resmungar. Morreu com a cara fechada, e igual o Jennings fala aqui, foi motivo de muita dor, de muito sofrimento, mas de certa forma o ato dele foi muito admirado, sabe? O pessoal vê aquilo ali que realmente como o pessoal vê aquilo ali realmente, pô, aquilo ali merece um respeito, aquilo ali é uma magnitude, né? É o cara ser espancado, ser torturado vivo ali e ficar calado e morrer, sabe? Mantendo ali a sua postura, mantendo essa firmeza, né? Diferente de Ximenes aqui, que foi espancado aqui, começou a ficar desesperado igual uma criança mesmo, e principalmente fazendo um monte de promessa, que não, eu faço de tudo que for preciso. E tem pessoas que são assim, pessoal, tem pessoas que na hora que o calo aperta mesmo, a pessoa ela é capaz das coisas mais sinistras, entendeu? Para não perder a vida dela, ela é capaz de roubar, ela é capaz de estuprar, ela é capaz de trair, de mentir, de fazer as coisas mais horrendas, né? Na hora que a necessidade aperta. Por isso que eu fiz um podcast aqui também falando sobre isso. Na hora que a necessidade aperta, mantenha seus valores, mantenha sua honra, porra. Tenha bolas, entendeu? Mantenha a sua prudência, mantenha isso, né? Eu sei que é muito difícil no momento de dor. A gente quer que aquele momento passe o mais rápido possível. Mas eu vejo que aqui é muito essa questão, porque depois você acaba vivendo com a vergonha. Eu acho que conviver com a vergonha, para os espartanos principalmente, era muito pior do que morrer com a honra. Eles preferiam morrer com a honra do que viver com a vergonha, né? Isso doía muito mais no orgulho deles. E a gente lembra aqui do filme 007, se eu não me engano, Cassino Royale, onde que 007 eles começam a fazer tortura com ele. Inclusive começam a bater nos testículos dele, né? E querendo ou não, ele tava ali no 007, ele foi meio igual ao tripé. Quem viu esse filme aí, que é muito bom esse filme, Cassino Royale, é uma nova fase do 007, que tem vários filmes, né? Mas esse Cassino Royale tem uma cena de tortura. E esse filme é muito bom porque mostra justamente isso. O 007 não ia entregar a senha, não ia entregar o código. E se fosse o caso, ele ia perder os testículos dele, sei lá, ele ia dar um jeito e tal. Mas aí acaba que ele é salvo no último instante, mas ele não abre mão da honra dele, sabe? Enfim, de manter a postura forte mesmo, né? Não arrega, né? E aí, pessoal, para fechar esse podcast, os caras espancam ele, um punho arrebentou a bochecha dele. Cala a boca, seu verme! Os homens levantaram a prancha de couro, escorando com o muro ali, e ali ele se contorceu todo empalado ali, durante o arrastar-se interminável do sol pelo céu diurno. E aí eles começaram a arrastar o menino, meninos e meninas de outras fazendas se agruparam para me ver gritar. Vários urinaram em mim, os cachorros rastejavam pelos meus pés, né? Reunindo coragem para me devorar, né? Só parei de gemer quando minha garganta não conseguiu mais gritar. Tentava rasgar as mãos, arrancando-as com os pregos, mas os homens me amarraram de tal modo que eu não conseguia me mover. Como está se sentindo, seu maldito ladrão? Vamos ver se vai roubar outro ganso, seu vermezinho noturno. Quando finalmente seus estômagos em protestos levaram meus torturadores para casa para jantar, né? Porque os caras começaram a ficar com fome de tanto espancar ele, né? A Diomache se aproximou furtivamente e me soltou. Os pregos não saíam das palmas das minhas mãos. Ela teve que cortar a madeira com a sua adaga. Minhas mãos se soltaram com os pregos ainda enfiados nelas. Bruxelos carregou-me no colo, como carregara Diomache depois de ser violada.
Ó Zeus, disse minha prima quando me viu minhas mãos. Então aqui a gente vê justamente essa questão, né, pessoal? No caso aqui, Diomache ressuscitou eles, mas se ele fosse realmente um espartano legítimo, ele ia preferir morrer, ele ia preferir ficar calado, não gritar e morrer com honra, né? Porque às vezes tem torturadores, né, que chegam e falam assim, olha, eu não vou te matar não, mas você se humilhou tanto, você se rebaixou tanto, você abriu mão de todos os seus valores, daquilo que você acreditava, que agora eu vou deixar você viver. E você vai viver com esse peso na consciência. Você vai viver com esse arrependimento por ter sido fraco, por ter traído tudo aquilo que você acreditava. Então essa reflexão hoje é muito profunda nesse sentido, pessoal. Quando Pedro nega Jesus na cruz, nega por 3 vezes, imagina a vergonha de conviver com aquilo em vida, sabe? Saber que negou a Jesus, saber que negou ao mestre, saber que Jesus estava certo, que ele realmente ia trair, de certa forma, negando Jesus, né? Não traindo assim, mas igual Judas, mas negando a Jesus como se não conhecesse Jesus, né? E isso é muito desonroso, pessoal. Isso é muito desonroso. E conviver com essa vergonha era muito doído para os espartanos. E o que a gente traz para a vida moderna é isso, pessoal. Certas coisas vale a pena ter honra, sim. Eu falo no meu canal aqui sobre o nome de Deus, eu falo sobre religião, né? E se chegar a ponto de falar de Deus ou igual eu fiquei sabendo que agora eles estão começando a queimar as Bíblias, né? Estão começando a queimar Bíblias, né? E hoje em dia, se a gente realmente ter vergonha de falar do nome de Deus, como se não conhecesse a religião, para sobreviver, imagina sobreviver com a vergonha de ter negado a Cristo, de ter negado a tudo aquilo que fez a gente bem, fez a gente feliz, seja ser uma pessoa melhor aqui na Terra, né? Então acho que parte muito dessa reflexão hoje, uma reflexão pesada, né, forte, mas que realmente a gente deve continuar sim. Eu acredito nisso, cada um pensa por si, mas que vale a pena sim a gente acreditar em certas coisas e morrer por elas, com honra, como os espartanos morreram em Termópilas, sabe? Seus princípios, seus valores, e que isso seja causa pétrea na sua vida, você não abrir mão disso, independente da situação que você esteja, né? É fácil você falar porque você não está sofrendo uma ditadura, um comunismo, não sei, no futuro quem sabe, às vezes eu vou ter que sofrer, às vezes eu vou ser preso por falar o nome de Deus, e eu vou ter que arcar com isso, mas, né, eu vou ficar muito mais feliz com minha consciência limpa, vai ser muito mais honroso, vai ser uma morte mais tranquila, né, do que viver como se fosse negando aquilo que me trouxe energia, que me trouxe, né, o bom da vida. Bom, é isso, pessoal. Hoje fica essa reflexão aí pesada para vocês aí, um podcast grande, mas fechando esse capítulo aqui, nós vamos estar entrando agora no capítulo 6 aqui, também falando sobre Xerxes, que vai continuar um pouco dessa história de Xeones, né? E falando um pouco mais desse livro de Portões de Fogo, que é um livro excelente, né? Bom, espero que vocês tenham curtido aí. Se curtiu, manda bico do Espartano no like, se inscreva no canal, compartilha aí com você curte, manda um arru nos comentários aí, e espartamos junto, quarta-feira tem mais. Arru!